Olá para vocês, alunas e alunos. Sejam muito bem-vindos na nossa aula de Geografia. Eu sou o David Vieira e hoje nós vamos falar sobre ele, o espaço geográfico. Mas afinal, o que é o espaço geográfico? Nada menos é do que o objeto de estudo da geografia. Como assim, professor? O que é um objeto de estudo? Afinal, um objeto é algo pelo qual alguém vai se debruçar para poder compreendê-lo melhor. Se eu digo para vocês que isto aqui é o meu objeto de estudo e eu vou dedicar meu tempo estudando para compreendê-lo em todas as suas manifestações, tudo que ocorre, porquê, respondendo todas as perguntas e etc. Então, isso quer dizer que a geografia estuda o espaço geográfico. Mas nós precisamos entender melhor o que é o espaço geográfico. Existem muitas correntes desde a formação da geografia, lá no século XIX até os dias atuais, com algumas definições um pouco diferentes sobre o espaço geográfico. Mas, de modo geral, podemos dizer que o espaço geográfico ele é formado a partir das ações do ser humano na natureza. O que seriam essas ações? Como ações, nós podemos citar o trabalho, nós podemos dizer também que a economia faz parte, a política e a cultura, as relações interpessoais entre as pessoas. Tudo isso acaba alterando a natureza e produzindo o espaço geográfico. Principalmente o trabalho. Quando a gente fala de trabalho, geralmente vocês pensam logo no trabalho assalariado, que é aquele trabalho que você tem alguma função, no final do mês você recebe um salário. Esse é o trabalho típico do capitalismo dos nossos dias. Mas o trabalho pode ser qualquer ação, qualquer coisa que você for fazer é um tipo de trabalho. É a ação do ser humano. Então, geralmente, o trabalho do ser humano ele está voltado para uma interação com a natureza. Sendo assim, nós podemos dizer que o espaço geográfico ele é a interação da sociedade com a natureza. E a partir daí vão se produzir paisagens, regiões, vão se produzir lugares, que são as categorias da geografia, que são categorias que vão ajudar a gente a compreender melhor o espaço geográfico. Antes de mais nada, olha aí na sua tela um mapa mental sobre o espaço geográfico, para que a gente possa visualizar melhor. Olha só, o espaço geográfico. O mapa mental, a partir das ramificações, as ideias auxiliares, vão ajudar a gente a entender melhor a sua constituição. Então, nós temos aí os componentes políticos, tem ali a ONU, tem ali os estados, as relações de poder. Nós temos os componentes econômicos, a indústria, o trabalho no campo, os componentes culturais, os componentes naturais, a própria natureza, e os componentes sociais, as interações entre as pessoas na sociedade. Muito bem, pessoal. Então vamos observar o nosso próximo slide. O espaço geográfico. Nós podemos observar que nós temos aí uma cidade, nós temos outra cidade na parte superior da sua tela e na parte inferior nós temos dois espaços naturais. Os dois são espaços geográficos. A única diferença é que a cidade é um espaço que sofreu uma intervenção mais acentuada do ser humano. Não quer dizer que o espaço natural também não tenha sofrido. Às vezes você está vendo uma plantação ali, uma produção agrícola, e essa produção agrícola tem elementos naturais, predominantes, mas quem plantou foi o ser humano. Então, a partir daí, vocês conseguem compreender melhor o espaço geográfico. Eu vou citar para vocês um grande geógrafo brasileiro, conhecido internacionalmente, Milton Santos, professor Milton Santos. Em sua obra-prima, A Natureza do Espaço, ele trabalhou muito o conceito de espaço geográfico.
Então, o professor Milton Santos diz que o espaço geográfico é um conjunto indissociável de sistema de ações e sistema de objetos. Aí você vai me dizer, nossa, professor, não entendi nada. Mas eu explico para vocês direitinho o que o professor Milton Santos quis dizer. Ele quis dizer, o sistema de ações, como nós vimos, as ações são aquelas como política, economia, etc., que nós já vimos. E os objetos seriam as estradas de rodagem, as estradas de ferro, os portos, a agricultura, a própria cidade e a natureza. Sendo que ele diz que os objetos estão se tornando cada vez mais artificiais. Nós podemos observar que a cidade, a urbanização, ela se expande cada vez mais e novas técnicas acabam surgindo e acelerando a alteração do espaço geográfico. O espaço geográfico ele está sempre em processo de transformação. E ele diz que é indissociável sistema de ações e sistema de objetos. Se é indissociável, uma coisa não pode separar da outra. É a mesma forma que você querer pensar o ser humano separado da natureza. Não tem como, faz parte de um conjunto, algo que é integrado. As categorias do espaço geográfico vão nos ajudar a analisar e entender melhor o espaço. A região, por exemplo, olha na sua tela aí. Aí nós temos a América Latina, que é uma região do continente americano. A região ela é formada a partir de aspectos comuns, aspectos socioculturais ou econômicos, de uma determinada porção do espaço geográfico, sendo assim, tendo essas características comuns, a partir daí se forma uma região. O lugar. O lugar é aquela porção do espaço geográfico bem menor. Nós estamos vendo aí um garotinho brincando na rua com o seu patins. Ele está num espaço em que ele se sente bem, que ele é familiarizado, em que ele tem uma relação de afetividade. Então, o lugar é muito importante para entender o espaço geográfico a partir das pequenas porções. O território. O território ele é formado a partir das relações de poder que se estabelecem a partir de uma porção do espaço geográfico. Estamos vendo aí o território brasileiro. Isso quer dizer que nesta porção do espaço geográfico, as relações de poder, o controle é praticado pelo Estado, é exercido pelo Estado. Então, as pessoas que estão dentro desse território, no caso, todos nós, elas precisam obedecer às leis e às regras definidas pelo Estado e pela própria sociedade. A paisagem. A paisagem é aquilo que a gente observa do espaço geográfico. Estamos vendo aí uma paisagem urbana. Olha aí, você reconheceu? É o Rio de Janeiro, né, pessoal? Olha ali o Pão de Açúcar. Nessa paisagem, nós podemos observar que o espaço se converte em um espaço urbano, entretanto, com elementos naturais que também estão presentes nessa paisagem. Nós podemos entender os processos que levaram à construção deste espaço geográfico, a partir do que nós podemos observar. E aí, agora você está entendendo melhor, não é verdade? Pois bem, eu falei com vocês que o espaço geográfico ele está sempre em transformação. Isso é verdade. Porque a técnica, como eu falei com vocês, ela está avançando e a alteração do espaço geográfico ocorre cada vez mais acelerada. Por exemplo, como ocorreu a evolução do espaço geográfico brasileiro? Teve um período da colonização lá no século XV e século XVI, e a economia foi o principal fator de transformação do espaço geográfico, a partir da formação de arquipélagos econômicos, nos quais não havia uma integração interna, e essa produção era voltada para o exterior. A maior parte da população vivia na costa e depois, aos pouquinhos, foi migrando lá para o interior do país. No século XIX, já começa a intensificação do processo de urbanização, a partir das primeiras indústrias que vão surgindo.
E isso fica muito mais claro na década de 1950, quando o país se industrializa, com a chegada das indústrias transnacionais, a urbanização se acentua, a população urbana passa a ser predominante em relação à população rural, estradas de meios de transporte são construídas para o interior do país, o sistema de comunicações também avança bastante e o espaço brasileiro vai se transformando completamente, muito mais acelerado ainda nos últimos 50 anos. O mesmo ocorre também onde? No espaço mundial. O espaço mundial, nós podemos destacar aqui a partir da primeira revolução industrial, quando as máquinas começam a surgir, a primeira máquina, a máquina a vapor, que funcionava a partir da fonte de energia do carvão mineral. Então, elas vão se espalhando na cidade, vai surgindo o modo de vida urbano industrial. A partir daí ocorre uma série de transformações no mundo do trabalho, o próprio capitalismo ele se altera e nós chegamos então no momento de um capitalismo que ele é bem diferente agora, chamado de técnico científico informacional. Olha na sua tela a Revolução Industrial, algumas imagens que podem auxiliar vocês a observar melhor. Nós temos aí na sua esquerda a cena do filme Tempos Modernos. Você pode assistir, ele está no YouTube, ele está difundido aí em muitas partes, você pode procurar facilmente. É um filme bem antigo, cinema mudo, mas garanto a vocês que ele é muito legal e é muito interessante vocês compreenderem melhor o processo da Revolução Industrial e a transformação do espaço geográfico mundial, no mundo do trabalho, na economia, na sociedade. Vocês vão gostar bastante. E na outra figura nós temos aí a cidade, que surge a partir das indústrias. Esse é o espaço técnico-científico informacional que se inicia ali na década de 1950, representado por esta imagem. Seriam as redes. As redes. Isso quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que, a partir deste momento, século XX, principalmente a partir da década de 1950, ocorre uma evolução, ou podemos dizer uma revolução técnica. Técnica tem a ver com tecnologia, principalmente nos meios de transporte e da comunicação, fazendo com que as pessoas, as empresas, estivessem mais integradas, o tempo de circulação fosse menor, a informação fosse rápida e abundante. Isso mudou completamente o espaço geográfico mundial, inclusive alterando a configuração regional, a partir de um momento em que o capitalismo define países centrais e países periféricos, países industrializados e países não industrializados. Então, nós podemos observar aí que o espaço geográfico ele está em constante transformação, como eu cansei de repetir aqui nessa aula, e ele vai continuar se transformando. Vamos então ao nosso desafio agora? Aí na sua tela. É o espaço modificado pela ação humana. O fragmento se refere a alternativa A, o espaço sideral, alternativa B, a paisagem, alternativa C, o espaço geográfico. Reloginho na tela. E a resposta correta é o espaço geográfico. Seria até estranho se não fosse espaço geográfico, né, pessoal? Já que nossa aula toda foi sobre espaço geográfico. E esta questão é justamente para reforçar isso para vocês. Ou seja, é fácil, se tornou fácil, porque vocês estão atentos aí à nossa aula. Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Eu vou me despedindo de vocês. Fique ligado, assista às aulas do Rio Educa na TV. Eu vou ficando por aqui e até logo. Tchau!